Aleluia. Esses 2 copos aqui eu posso beber para mim? Posso beber? Senhor. Ai, a gente veio no carro sendo ministrados pela vida do pastor Fábio, do Ministério de Louvor. E é quase como se a gente tivesse assim, pastor, preparado junto essa palavra de hoje. Porque nós não conversamos, irmãos, nós não tivemos contato. Mas o que Deus foi fazendo acontecer e fluir nesse lugar, no meio da adoração, que fluía desse altar, estava completamente alinhado com o que o Espírito Santo estava revelando na sua palavra sobre a minha vida. Você sabe que nós saímos hoje daqui num horário bem intenso, porque tivemos uma manhã de grande celebração aqui essa manhã. Foi uma manhã linda, foi um culto lindo ao Senhor, mas nós saímos tarde daqui, né? E você que estava aqui hoje de manhã sabe que eu saí daqui baqueada, eu estava passando mal, fisicamente. E veio a tarde, irmãos, e eu queria dizer para os irmãos, com muita alegria, que eu não melhorei. Porque isso me aproximou mais de Jesus e me fez depender mais dele e me fez dizer, é aí mesmo que eu vou chegar na casa do Senhor. Que é para a glória ser somente dele. O Espírito Santo foi tomando meu coração de uma paz tão maravilhosa, de que ele já tinha a palavra e que a palavra que já estava no coração dele seria nos entregue na hora perfeita, da forma perfeita, e que isso não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com ele, porque é sobre ele que você está aqui, é sobre ele que esse altar fluiu do jeito que fluiu, é sobre ele a palavra que vem desse púlpito. Irmãos, às vezes eu olho as coisas lá na minha estante e de papel impresso com ministrações de pregações desses anos todos. Irmãos, eu me perco, eu não consigo me achar, é muita mensagem impressa. Quando eu abro o computador e eu olho, tem pastinhas e pastinhas, que eu sou daquelas que organiza as mensagens nas pastinhas. É verdade, né? E aí me veio aquele pensamento, meu Deus, mas se eu não tenho condição de preparar uma palavra, tomarei uma palavra que foi pregada em 2012 e ninguém nem lembrará. E está tudo bem, seremos abençoados, alimentados. Só que quando eu saí daqui hoje pela manhã e entrei naquele carro, Deus me deu o tema que eu queria e precisava trabalhar aqui nesse lugar hoje. E ele me disse, é sobre isso que você vai falar. Pensei eu, bom, se Deus já me deu o que ele quer que eu fale, tá de boa, de tarde eu vou ficar bem, eu vou melhorar, vai dar tudo certo, hein? Vai ficar tudo bem. E ele vai me revelar a palavra, eu vou chegar no culto, eu vou adorar, vai ser uma bênção. Ele me deu a palavra, mas ele não me deu a cura. E você precisa entender isso, que ele não tem que fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer. Tudo o que você precisa é de uma palavra. Ele me deu a palavra, não me deu a cura, mas a glória vai se manifestar. Você precisa de uma palavra. Às vezes você não terá tudo o que você esperou, tudo o que você desejou. Mas se você estiver debaixo de uma palavra,
E eu quero te pedir que você pregue comigo hoje. Eu quero perguntar para você. Você vai interagir comigo agora. Eu quero que você lembre aí, pense na sua mente agora aí, um homem, uma mulher da palavra, que tenha realizado uma coisa muito grande no reino, algo do Antigo Testamento, uma pessoa que te marca no Antigo Testamento, que tenha realizado algo grande, que tenha representado algo grande no reino, alguém no Novo Testamento que tenha se envolvido com algo tão poderoso, algo que seja uma pessoa, que seja uma referência para você. Fala para mim, quem é para você? Fala, vai, nomes. Paulo, Josué, eu ouvi. Esther, eu ouvi. José, eu ouvi. Moisésão, eu ouvi ali. Mas quem? Quem? Pedro, Noé, Abraão. Quem? Meu Deus, Elias é forte. Ai, Jesus, Elias é forte. Mas quem, gente? Débora, Samuel. Ai, meu Deus, Samuel é forte. Mas quem, gente? Neemias, Ruth. Gideão, meu pastor. Meu Deus, Gideão. Eu ouvi um nome aqui, outro nome aqui. Como que a gente... Rei Davi não tem como não tá nessa nossa lista, né? Meu Deus do céu! Rei Davi, mas quem, gente? Mas quem? Fala aí um nome, meu Deus! Neemias, a reconstrução daqueles muros, meu Deus! Grandes obras, grandes nomes, grandes referências, grandes marcos. Todos os nomes que foram citados aqui foram lembrados por causa de grandes feitos, coisas que marcaram a história, que lembramos até o dia de hoje, inclusive no momento que você nem estava preparado para falar sobre isso, mas eu pergunto para você e você lembra. José, Jó, está na tua mente, ó, a grande experiência que ele teve, ó. Mas uma coisa que eu quero te lembrar essa noite é que nem todo tempo Moisés estava abrindo o Mar Vermelho. Nem todo tempo José estava fazendo uma grande economia acontecer. Nem em todo tempo Paulo estava numa cena de grande liderança das igrejas. Esses homens e essas mulheres, irmãos, nem em todo momento estavam envolvidos com grandes tarefas. A vida desses homens e mulheres que cumpriram propósitos também era marcada pelo cotidiano que existe na minha vida e na sua vida. Ou você acha que Débora o tempo inteiro estava ao lado de Baraque no meio de uma guerra? Débora era mulher, tinha o cotidiano de uma mulher. Nessa noite eu quero falar com você, não das grandes tarefas. Eu quero falar com você das pequenas tarefas. Que grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus precisam estar atentos e se envolver com elas de maneira intensa, tão intenso, mas tão intenso, da mesma maneira que é abrir um mar. Uma pequena tarefa pode cumprir um grande propósito. E você não pode se esquecer disso. Porque se você pensar que grandes propósitos só estão se cumprindo quando uma grande tarefa está acontecendo, não há uma manutenção de glória e de poder que se sustente. Porque a vida do povo de Israel, ela não foi mantida e sustentada somente por um mar que se abriu. Haviam pequenas tarefas sendo feitas todos os dias. Pequenas ações com as quais Moisés tinha que se envolver todos os dias.
para que um dia a terra prometida fosse uma realidade. Então hoje eu quero chamar a sua atenção para pequenas tarefas que apontam para grandes propósitos. Aliás, esse é o tema da ministração de hoje. Pequenas tarefas, grandes propósitos. Essa palavra é para você, que tem perguntado: Deus, onde está o meu grande ministério? Deus, onde está a grande tarefa com a qual o Senhor quer que eu me envolva nesse tempo? Deus, onde está o grande milagre que era para eu estar vendo acontecer? Deus, onde está a visibilidade que eu esperava que acontecesse? Deus, onde está? Nessa noite, Deus trouxe você aqui e conectou você através do YouTube para que você recebesse essa palavra. Deus quer falar para você que existem grandes propósitos acontecendo quando um homem e uma mulher de Deus se entregam a pequenas tarefas que fazem parte de um grande plano. Pequenas tarefas, grandes planos. Pequenas tarefas, grandes propósitos. Você está entendendo isso? E aí eu quero lembrar de 3 nomes que não apareceram aí entre vocês. Por que a gente lembra mais, né, daqueles que fazem grandes barulhos, né? A gente lembra mais daqueles que estiveram envolvidos com coisas que chamam muita atenção. Essas 3 pessoas não apareceram. Eu quero falar com vocês sobre a serva de Naamã. Eu quero falar com vocês sobre o menino, só um menino, que entregou meu filho a merenda. Foi só isso que ele veio. Pegou a merenda e entregou. Eu quero falar com vocês sobre uma mulher que tinha lá um perfume, pegou e derramou um perfume. Nunca mais ouvimos falar dela em outro texto bíblico, não realizou isso. Eu quero falar de 3 pessoas que se envolveram em tarefas aparentemente pequenas e simples, mas que faziam parte de um propósito muito grande. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, versículo 2, versículo 3. Como eu demorei a mandar as coisas para o pessoal do multimídia, eu não sei como é que vai ser aqui hoje, que eu mandei já dentro do carro vindo para cá, gente. Então, o que acontecer aqui é porque eles são bons mesmo. Já está até lá, eles são desses. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Diz assim: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina. Essa menina, então, ela era uma prisioneira. Tá claro isso aí, né? Tá? Sublinha aí. Na minha tradução está escrito exatamente assim, ó. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E o restante dessa história você já conhece. Essa pequena menina, que na verdade ela era serva, era presa, foi tirada da sua parentela, foi tirada de Israel, os seus sonhos foram interrompidos, os planos que eram os planos dela não puderam ter sequência, as pessoas que ela amava não puderam conviver com ela, tudo aconteceu diferente do que ela pensou, e nesse momento a tarefa dessa pequena menina foi contar uma notícia. Eu confesso que enquanto eu escrevi essa mensagem, eu pensei em escrever assim, o milagre da menina faladeira.
veja, gente, você conhece essa história, e aí após isto, após ela não conseguiu, ela deu com a língua nos dentes, ela era só uma empregada, era serva, era escrava, a religião dela era outra, meu Deus do céu, ela acreditava em coisas que a mulher de Naamã não acreditava, mas ela era faladeira, ela gostava de contar as coisas, e ela contou. Você conhece essa história? Depois disso, Naamã fica sabendo. E Naamã resolve, depois de se debater dentro dele, dizer, mas peraí, gente, poxa, tem profeta por aqui, por que eu tenho que ir até lá e falar com ele? Meu Deus, vamos resolver por aqui, e depois vem, e o profeta diz, olha, você vai ter que ir lá no Rio Jordão, e vai ter que mergulhar, você vai, mas pera, aqui tem rio, eu vou ter que ir lá no rio, e você lá e mergulhar lá, tem rio aqui, mas Naamã cede, vai lá e mergulha, e ainda o profeta ainda fala, ó, tem que ser 7 vezes, mas meu Deus do céu, mas 7 vezes, que isso, gente, se mergulha uma já tá bom, e ele cede, e Naamã vai cedendo, e a cura vem sobre a vida dele, e a história daquele homem foi transformada, porque não só a lepra de Naamã foi curada, mas a sua alma foi curada. Um homem que vivia sobre sombras, um homem que nunca tirava a sua armadura, um homem que vivia escondendo-se atrás de uma armadura, foi curado. E quem sabe você está aqui essa noite, se escondendo atrás de uma armadura, vivendo em sombras, mas alguém fez uma pequena tarefa de chamar você para esse culto, e você está aqui hoje, e você vai ser curado em nome de Jesus. Uma pequena tarefa: contar uma notícia. Dar com a língua nos dentes, já ouviu essa expressão? Uma pequena tarefa, mas que fazia parte de um grande propósito. Vamos conhecer outra pessoa, o menino que entregou a merenda. Meu Deus, essa aqui, ó, Rafael vai gostar. João 6, meu filho, começa a procurar alguém para você entregar a merenda amanhã, meu filho. Começa a pedir a Deus, Senhor, me mostra alguém para me entregar a merenda. João capítulo 6, versículo 8 e 9. Você conhece esse texto? João capítulo 6, versículo 8 e 9, e também versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Versículo 14 diz, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E essa história você conhece também, poxa, né? Uma tarefa muito simples, pelo amor de Deus, ele veio com a marmitinha, ele tinha merendinha. Qual foi a tarefa desse menino? Que, aliás, a gente não sabe nem o nome. Presta atenção, que as 3 pessoas que nós vamos falar essa noite, a gente não sabe nem o nome. Nós não sabemos o nome da serva, da mulher do Naamã. Nós não sabemos o nome desse menino. Tampouco sabemos o nome da mulher que derramou o perfume. Mas presta muita atenção, que as pessoas não precisam saber o seu nome. As pessoas precisam reconhecer quem é Jesus através da sua vida, através do que você faz. Muito mais o poder de Deus será visto do que quem você é, seu nome. Pequenas tarefas, grandes propósitos. Pessoas que às vezes parecem invisíveis, mas que na verdade estão envolvidas com coisas muito grandes no reino. Você está entendendo isso?
Quem sabe Deus trouxe você aqui para que você entendesse de uma vez por todas o seu lugar no reino. Nós não temos no Antigo Testamento 30 Moisés, entendeu, Tiago? Nós não temos 30 Déboras no Antigo Testamento. Entende isso? Mas nós temos muitos que no dia a dia realizaram de maneira quase que invisível tarefas fundamentais para que o plano de Deus se cumprisse. Esse menino, não sabemos nem o nome desse menino. O que ele fez? Entregou a marmitinha, entregou a merenda. E aí o discípulo, gente, tinha que ser Pedro mesmo, né? Meu Deus do céu, tinha que ser Pedro. Cara de Pedro isso. Quando ele entrega para... Janilson, tinha que ser Pedro. Quando ele entrega, tadinho, estou pensando, ele, né? Poxa, isso tudo está aqui, o que eu tenho. Aquela fé de uma criança, aquela fé de um menino, aquela fé linda, aquela coisa, né? Entrega na mão de Pedro, Pedro manda essa. Mas o que é isso para tantos? Ou seja, você está ficando doido. Que essa tarefa sua aí, que você está realizando aí, vai transformar a situação. Olha o caos que a gente está vivendo aqui. Pelo amor de Deus, o que é uma marmitinha? Para tantos, nós temos mais de 5.000 bocas para alimentar aqui. Se nós contarmos as mulheres e as crianças, vamos chegar a mais de 12.000 pessoas. O que é uma merendinha para 12.000 pessoas? Eu vou dizer para você, não importa o tamanho da tarefa, o que importa é o tamanho daquele que vai fazer o milagre. Você está entendendo isso? O reino não se faz todos os dias com grandes tarefas. Você está achando que essa igreja existe por causa dos grandes momentos de domingo à noite, que a gente chega aqui, toca e prega? O reino não se faz com tarefas visíveis. Ai dessa igreja, se não houvessem os irmãos da madrugada, às vezes invisíveis, que estão com seus joelhos dobrados, orando por essa igreja. Ai dessa igreja, se não fossem os irmãos que cuidassem de pequenas coisas que estão no lugar, só porque eles se entregaram para fazer isso. E aquele menino fez isso, ele só entregou a sua merenda. E por último, Mateus 26, versículo 6. Essa mulher, você já ouviu falar dela, eu tenho certeza, mas ela não apareceu aqui na sua lista. Você percebeu isso ou não? Você já ouviu falar dela. Mas por que ela não apareceu na nossa lista aqui? Não apareceu. Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7. Depois o 12 e o 13 também. Diz assim: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, Betânia. Pastor Rogério, confere aí para mim, no seu computador aí, o que significa Betânia. Betânia, confere aí, meu pastor. Confere aí no seu computador e me fala aí. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Uma mulher, ele estava na casa de um homem, Simão, rodeado por outros homens. Mas quem fez a oferta extravagante foi uma mulher. Vamos deixar isso muito bem claro.
ele estava cercado por aqueles que tinham a permissão para fazer o que aquela mulher estava fazendo. Ela não tinha permissão para entrar na presença dos homens. Ela não tinha permissão para se aproximar de Jesus. Aquele dia, haviam homens com autorização para estarem no mesmo lugar que Jesus estavam, culturalmente empoderados de autoridade, porque eram homens para fazer, para entregar, para tocar Jesus. Mas quem fez isso foi uma mulher. Então note bem, todas as vezes que onde Deus quer fazer uma grande obra, a pessoa que tem a técnica, a pessoa que tem a habilidade, a pessoa que tem o gênero adequado, a pessoa que tem a melhor condição, não fizer, não se incomode, Deus vai levantar outro para fazer. Seja menino ou uma mulher. Porque na cena anterior foi um menino. E na cena atual, uma mulher. Porque é assim que Deus faz. Pessoas simples, pessoas que não são. Porque a Bíblia já nos disse, Jesus veio para confundir as coisas sábias. E tornar aquelas coisas que não são em coisas que são. Você está entendendo isso, sim ou não? E o texto diz, versículo 7, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado sobre a mesa. E o versículo 12 diz, ora, já é Jesus explicando o que estava acontecendo, porque ninguém entendeu nada. Primeiro entra aquela mulher, ela não podia entrar ali. Segundo, ela pega e derrama um perfume. Mas que negócio é esse, derramar perfume? Algumas pessoas não vão entender a sua tarefa. Algumas pessoas não vão ver valor na sua tarefa. Mas quando você tem noção e entendimento de para quem você está fazendo, você não precisa que as pessoas entendam a sua tarefa, porque Jesus já a recebeu. Você está entendendo isso ou não? Os discípulos ficaram intrigados, os homens presentes ficaram intrigados, mas Jesus começa a explicar dizendo, ora, versículo 12, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a sua memória. Uma pequena tarefa. Derramar um pouco de perfume. Mas um grande propósito. Que marcaria gerações. Hoje nós estamos aqui falando da mulher do vaso de alabastro. Você já foi ministrado dezenas e dezenas de vezes sobre a experiência da mulher que derramou o perfume do vaso de alabastro? Canções foram entregues a adoradores, Valesca, por causa dessa pequena tarefa de derramar um perfume. Não tinha nenhum mar vermelho se abrindo, nem tinha um país sendo governado, não era isso, era só um vidro de perfume sendo derramado. Pequenas tarefas, grandes propósitos, porque até os dias de hoje, o testemunho dessa mulher fala sobre as nossas vidas. Você está entendendo isso, sim ou não? E agora, como eu sei que o Espírito Santo vai completar a obra que é dele, eu quero ler alguns apontamentos que Deus me deu. Nenhuma tarefa é pequena quando ela é realizada para um grande Deus. A serva falava do poder de Deus para curar.
A tarefa dela era pequena, contar uma notícia. Mas a pessoa de quem ela falava era grande, o Deus que é capaz de curar. O menino estava diante do Filho de Deus, o Rei dos Reis. Era só uma merenda, mas ela estava sendo entregue para o autor e consumador da nossa fé, aquele que criou tudo o que existe. A mulher tocou o corpo que ressuscitou. Aliás, ela foi a última a tocar o corpo de Jesus em honra, antes dele ressuscitar, antes dele ir à cruz, antes dele morrer vivo. Ela foi a última a tocar o corpo de Jesus em honra, porque o outro que fez isso o beijou para traí-lo. Os discípulos que poderiam tê-lo feito, no momento em que Jesus começa a lavar os seus pés, eles perderam ali uma grande oportunidade, porque eles poderiam dizer: não, Jesus, nós é que vamos lavar os seus pés. Imagine que cena linda, eles poderem lavar os pés de Jesus, antes de Jesus caminhar até o Calvário. Mas não foi isso que aconteceu. Foi uma mulher com uma pequena tarefa, que tocou o corpo de Jesus pela última vez em honra, antes dele entregar-se na cruz. Pequenas tarefas, grandes propósitos. A questão não está na sua tarefa, mas para quem ela é feita. E eu vou dizer para você que grandes tarefas têm sido feitas no reino. Grandes tarefas. Você tem acompanhado nas mídias, as mídias gospels. Você sabe que nós temos a mídia gospel que divulga muitos feitos, grandes feitos, não é? De grandes homens, de grandes mulheres que representam o reino e que são cada vez mais famosos e que realizam obras cada vez maiores. E é bonito de ver quando Deus usa uma pessoa de maneira tão estratosférica, uma coisa assim tão grande. Mas eu vou dizer para você que grandes obras têm sido feitas. O que não quer dizer que elas estão sendo feitas para Deus. Às vezes as grandes obras, grandes ações, elas fracassam no propósito de Deus, porque elas estão sendo feitas para homens, com motivações humanas, equivocadas. Grandes obras, só não é para Deus. Então eu prefiro uma pequena tarefa, sabendo que é para Ele, do que uma grande obra que seja feita para o meu próprio ego. E eu preciso te perguntar: para quem é que você tem feito essa grande obra que você tem realizado? Porque se essa grande obra que você tem realizado for para você e para o seu ego, pode não estar aí o propósito de Deus para a sua vida. Nenhuma tarefa é pequena quando acompanhada de princípios e de fé. Essa é uma outra coisa que Deus me falou. Agora, na tese, eu vou apresentar a antítese. Eu vou dizer uma coisa que é contrária àquilo que eu estava dizendo até agora. É que, na verdade, não existem pequenas tarefas. Não. Porque nenhuma tarefa é pequena quando ela se move por princípios e quando ela se move por fé. Quando uma pequena tarefa se move por fé, ela tem alcances sobrenaturais. Como quando alguém decide que vai pintar a igreja. Só isso. Vou oferecer meu tempo para tornar a igreja de Jesus mais bonita. Quando alguém decide que vai oferecer o seu tempo para limpar o banheiro.
Essa semana eu fui edificada na quinta-feira, quando eu vim para cá trabalhar e entrei e fui usar o banheiro estava cheiroso, limpo. Aquilo me edificou de uma maneira tão poderosa, tão poderosa. Irmãos, eu não sei onde é que Deus fala com você, mas Deus fala comigo em todo lugar, até no banheiro, irmãos. Às vezes é até constrangedor, né? Imagina, você está naquele momento, número 2, número 1, e está Deus falando com você, é constrangedor, mas Ele não respeita certas, não, Jesus não tem limite nenhum, não, você é uma pessoa, negócio de limite, negócio de etiqueta, não, Jesus, Ele é mais assim nosso, assim, mais assim, vontade, assim. Eu fui abençoado, não tem nenhum, não conhece essa palavra limite, Jesus não conhece. Eu fui edificada ali usando um banheiro. Jesus, eu não sei quem foi que limpou, sinceramente, porque agora cada semana é um ministério que cuida, então eu não sei quem fez essa pequena tarefa, mas eu preciso dizer para a pessoa que limpou, para a pessoa que fez isso, que de maneira muito sobrenatural, eu estava muito cansada naquela quinta-feira, quando vim para cá. Mas quando eu entrei naquele banheiro, eu fui ministrada por um renovo, como Deus dizendo, eu estou cuidando das coisas que são minhas. Essa igreja é minha. Esse banheiro me pertence. E não foi você que o limpou, mas é você que está usando ele agora. E existem coisas que não é você que vai fazer, e é que você que vai usufruir. Então entenda, não existe tarefa pequena quando ela é movida por princípios e por fé. A ação que ela alcança, o propósito que ela alcança é sobrenatural. E você precisa pensar sobre isso em relação às pessoas que você quer alcançar, as pessoas da sua casa, em relação à sua família. Pequenas tarefas que você faz por pessoas que você ama. Sabe? Quando a gente não consegue muito conversar, vou te dar uma dica. Vou dar uma dica para você. Uma dica. Existem momentos que o diálogo está fluido. Uou! Existem momentos que o diálogo não está muito fluido. Uou! Ou só nos meus relacionamentos que isso acontece? Ah, pastora, não, comigo todas as minhas relações estão sempre vivendo em clima de primavera, a comunicação é sempre fluida, sempre maravilhoso. Bom, eu sou uma pessoa tão, diferente, às vezes o clima está para diálogo, às vezes o clima não está para diálogo. Eu vou te dar uma dica, realize pequenas tarefas. Quando suas palavras não puderem tocar, se as pequenas tarefas que você entregar forem movidas pelos princípios certos e por fé, suas tarefas podem provocar muito mais do que muitas palavras. Você está entendendo isso, sim ou não? Essas 3 pessoas entenderam isso. Olha, eu não sei o que eu vou falar com esse Jesus. Eu sou mulher, na verdade eu nem devia estar na presença dele. Olha, eu sou só uma criança, eu não sei nem como é que eu me apresento para esses discípulos com essa minha merendinha. Eu não tenho como explicar para eles como é que eles vão fazer essa multiplicação, eu nem sei. Olha, sinceramente, eu até acho que nem tem uma cura para Naamã aqui. O que eu vou dizer para ele parece até uma loucura, que a cura dele não está aqui na terra dele. Mas quando você realiza uma pequena tarefa por causa de um princípio, o Senhor Jesus cumpre um grande propósito. O princípio daquela serva era servir. Aquela pequena tarefa que ela faz de contar uma notícia, sabe? A escrava que bateu com a língua nos dentes, uma pequena tarefa. Sabe qual era o princípio ali? Servir, porque ela tinha todos os motivos para querer ver Naamã morrer. Ela tinha todos os motivos para querer ver aquela família bem infeliz, porque ela perdeu a família dela.
Mas esse não era o princípio que estava em questão. Quando aquela escrava olha aquela situação e realiza uma pequena tarefa, abrindo mão da sua própria necessidade de vingança, de autojustiça, mas ela se coloca na motivação de servir, Deus realiza o sobrenatural e cura aquele homem, e cura aquela família, e marca a história para sempre de um homem que não conhecia o Senhor, mas foi curado pelo Senhor. Tarefas alcançam grandes proporções quando elas são embaladas, Charles, em fé e em princípios. Você está entendendo isso, sim ou não? O princípio do menino era a generosidade. Era só isso. Assim como aquelas 12.000 pessoas, eu imagino que ele estava com fome. E se ele tinha mais ou menos a idade dos que eu tenho lá em casa, e se ele tinha mais ou menos o ritmo de necessidade alimentar dos que eu tenho lá em casa, eu vou dizer que eu acho até que ele estava com mais fome do que os 11.999. Que lá em casa são uns leão, gente. São uns leão. São uns leão. A gente gasta com comida lá, é forte. Temos que trabalhar. Vamos trabalhar. Marido, vamos trabalhar, amor. Deus não deu 2 leão. É uma pequena tarefa, era só entregar uma merenda. Mas qual era o princípio ali? Generosidade. Eu estou com fome, eu preciso. Alguém preparou para mim, talvez a mãe, talvez a avó. Alguém preparou para ele. Mas a generosidade, pastor Rogério, olha só, envolve aquele coração daquele menino numa pequena tarefa. E sabe o que acontece? Agora eu quero que você fique muito ligado aí, ó. Volta lá no texto do menino para mim, rapidinho. Estou acabando já. Vai lá em João de novo. Vai lá no João 6, versículo 14, ó, vai lá. João 6, versículo 14. Eu vou acabar na hora, Tô acabando. Vai lá de novo. João 6, versículo 14. Só para você entender o que a motivação de generosidade é capaz de fazer quando a gente tem só uma pequena tarefa. Olha lá, vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito. Como é que está aparecendo aqui, também milagre. Tem alguma outra tradução que está escrito alguma outra palavra no lugar de milagre? Sinal. Apareceu sinal em outra Bíblia também. Quem foi? Sinal aí. Sinal. Essa é a palavra mais adequada para essa tradução da palavra grega. Aqui na minha Bíblia está milagre, mas a melhor tradução para a palavra grega desse texto original não é a palavra milagre, é a palavra sinal. Então vamos ler como é a melhor palavra, a palavra sinal. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Este é verdadeiramente o Messias. Porque quando aquele menino, movido pelo princípio da generosidade, realiza uma pequena tarefa, entrega só uma marmita, Jesus pode realizar um sinal, e aquele sinal, diz a palavra, alcançou 12.000 pessoas, porque o texto diz: vendo, pois, aqueles homens, que homens? Aqueles que foram alimentados por 5 pães e 2 peixinhos, 12.000 pessoas viram um sinal de que o Messias havia chegado, porque alguém realizou uma pequena tarefa com grande generosidade. 12.000 pessoas. Você não tem noção de onde a sua pequena tarefa pode chegar quando ela é embalada por fé e princípios. Você está entendendo isso?
Nenhuma tarefa é pequena quando a motivação é entrega. E o princípio que embalou a pequena tarefa de derramar o perfume, que aquela mulher que tinha um vaso de alabastro derramou, pequena tarefa, o princípio dela foi o princípio da honra. Pequenas tarefas, grandes propósitos, quando são embaladas por fé e por princípios. Era o princípio da honra. Ela só queria honrá-lo. Ela não pediu um milagre, ela não pediu uma devolução em dinheiro, ela não pediu um lugar à direita dele, ela não pediu uma segurança de que não seria retalhada porque era mulher e estava entrando na presença de homens. Ela não pediu nada. Ali o princípio era, ela já havia reconhecido ele, Jesus Cristo era o Messias, ela só queria, Ramon, honrá-lo. Meu filho, quando você realizar uma pequena tarefa, sabe aquela tarefa que às vezes é chata? Aqui, gente, vou falar uma coisa para vocês. Vocês acham que tudo que a gente faz no reino é legal de fazer? Vou contar então. Ah, meu Deus, o pastor falou para contar, gente, eu vou contar. É culpa dele, ele falou para falar. Nem tudo que a gente faz para o reino é uma tarefa. Uou, que legal, que maneiro, que gostoso fazer isso. Poxa, que prazer. Ai, que coisa mais maravilhosa de ser realizada. Não. O pessoal da contabilidade está aí para dizer isso. Pessoal do trabalho burocrático está aí para fazer isso. Pessoal do louvor montando escala. Hein? Quer ver uma tarefa boa? Boa! Montar escala, meu pastor. Hein? Entendeu? Ou entendeu não? Nem toda tarefa é uma tarefa maravilhosa de fazer, não. Presta atenção. Você tem que entender isso aí. Mas quando o princípio que está embalando uma tarefa que não é tão prazerosa, que às vezes não é fácil de fazer, que às vezes exige de você, quando o princípio envolto é o princípio da honra, ah, meu querido, tenha certeza que um propósito eterno está se cumprindo através da sua vida. Essa palavra é para você que às vezes se vê fazendo tarefas difíceis, delicadas de se fazer. Tarefas delicadas de se fazer, mas que alguém no reino precisa fazer. Tem uma tarefa tão delicada de se fazer, gente. Esse ano, no primeiro semestre desse ano, nós tivemos muitos cultos fúnebres. Não sei se você vai se lembrar. Aqui na Cura, tivemos muitos. De familiares que faleceram. E é prática nossa sempre colocar a igreja à disposição para receber essa família, né? E receber aqui o corpo e realizarmos um culto de adoração. É nossa prática. Irmãos, mas que tarefa delicada que é vir preparar a igreja para receber um corpo que vai chegar e uma família que vai chegar, chorando, triste, acabado em lágrimas. E aqui na igreja nós tivemos vários irmãos, nesse primeiro semestre, que ficaram com essa tarefa. É ou não é, Varerinha? Que vieram para cá de madrugada, abrir a igreja, acompanhar a família, preparar o lugar onde o corpo ficaria, o lugar onde a coroa de flores ficaria, passar o café para servir a família, fazer rodízio, porque a madrugada é longa, um que fica de 1 às 3, outro que ficou de 3 às 6, pastor Fábio realizou tarefa dessa esse primeiro semestre, lembra disso, pastor? Foi, pegou Felipe, lembra disso? Tarefas que às vezes ninguém vê, não.
Mas deixa eu te contar uma coisa sobre os cultos fúnebres que aconteceram aqui nesse primeiro semestre na cura. Eu não sei como tem sido os outros cultos fúnebres, eu não tenho participado, enfim, não tenho tido essa experiência, eu tenho tido as experiências nossas aqui da cura. Mas eu vou dizer para você que nos cultos fúnebres que nós tivemos aqui na cura, o que aconteceu, irmãos, foi que houve salvação acontecendo, de pessoas aceitando a Jesus no dia do culto fúnebre. Na hora da adoração, pastor, era uma coisa que parecia que a gente só sabia que era um culto fúnebre porque tinha um corpo aqui do lado. Porque se não tivesse um corpo ali do lado, não dava para saber que era um culto fúnebre. Porque uma unção de adoração invadia essa atmosfera. E a igreja adorava. E quando a família não crente que estava aqui velando o corpo era contagiada por aquilo, saía daqui dizendo: que é isso que aconteceu aqui? Porque alguém fez uma pequena tarefa de abrir a igreja, de acompanhar uma família de madrugada, de passar um café, de cuidar do local do corpo. São tarefas difíceis, delicadas, mas que quando elas estão envoltas no manto da honra, elas causam cura para a alma, elas transformam realidades. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todas essas ações prepararam o caminho para grandes propósitos. A história da família de Naamã nunca mais foi a mesma. Depois da multiplicação dos peixes e pães, milhares creram no Messias. A mulher do vaso de alabastro arrasta muitos com seu testemunho e sua extravagância até o dia de hoje. A igreja está precisando de pessoas que decidam realizar pequenas tarefas com grandes propósitos. A sua família está precisando. O mundo está precisando de pessoas que entendam isso de uma vez por todas. E eu termino essa palavra com Mateus capítulo 25, versículo 14 a 21. Vou te contar a parábola, não vou ler o texto. Você conhece essa parábola de um dono de muitas posses, e ele deixou essas posses, esses talentos, distribuiu a algum dos seus servos, e depois de um tempo ele voltou para ver o que tinha acontecido. E esse texto termina no versículo 21, que diz assim: e o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Eu termino essa palavra dizendo que pequenas tarefas são o grande foco de Deus. Eu termino essa palavra dizendo que Deus ama os grandes homens que receberam a habilidade de Deus para realizar grandes obras, e o reino precisa dessas pessoas. Mas eu preciso dizer para você que tem um cantinho especial no coração de Deus para aqueles que realizam todos os dias pequenas tarefas envolvidas por fé e por princípios. Essas pequenas tarefas são vistas por Deus com muita alegria. Eu quero profetizar sobre sua vida que entrou aqui essa noite cansada. Meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida que tem realizado tarefas que às vezes as pessoas não veem. Eu quero profetizar sobre a sua vida que tem feito por algumas pessoas coisas que não são reconhecidas.
Eu quero declarar sobre a sua vida um nível de renovo da sua fé, um nível de renovo do fogo, da chama, dos princípios de Deus sendo ativados dentro de você. Que você vai sair daqui caçando uma pequena tarefa para realizar. Eu quero declarar sobre você, mãe, sobre você, mulher, sobre você, esposa, que realiza uma pequena tarefa todo dia e que acha que ninguém vê. Deixa eu te falar, até o Deus está vendo a tua pequena tarefa que você está realizando e entregando todo dia. Eu quero falar para você, funcionário daquela empresa que está realizando uma tarefa que você acha que teu chefe não está reconhecendo. Deixa eu dizer, se o princípio que embala é a honra, a sua autoridade, Deus está recebendo a sua tarefa e ela vai prosperar como uma semente na mão de Deus. Eu quero estimular o seu coração a revolucionar a história da sua família com pequenas tarefas que mobilizam grandes propósitos. Eu quero estimular o teu coração a revolucionar a história da sua igreja com pequenas tarefas que ativam grandes propósitos da parte de Deus. E se você fizer isso, você vai ouvir, Jennifer, vai ouvir uma voz suave. Essa voz se chama Espírito Santo. Que naquele momento que você estiver pronta para desistir, pronta para desanimar, dizendo, olha, eu acho que não tem mais sentido, eu acho que eu não aguento mais, eu acho que eu não consigo mais, você vai ouvir uma voz que vai dizer assim, ó, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, recebe o milagre que você está pedindo. Serva fiel, que foste fiel numa pequena tarefa, eu vi a tua fé, eu vi os teus princípios, recebe esse livramento aí, ó. Servo que achou que não fosse suportar mais, servo que estava à beira de desistir, eu vi a tua perseverança e entrego uma dose de renovo sobre a tua vida hoje, porque tem sido fiel todos os dias, quando ninguém está te vendo. É assim que você vai sair daqui nessa noite. É dessa forma que você vai viver a tua semana. É dessa forma que você vai encarar aquele problema que está te esperando lá amanhã, que está te esperando hoje, quando você chegar na tua casa, porque ele não deixou de existir, porque você veio para a igreja hoje, mas você vai entrar dentro daquela casa com uma unção nova, você vai entrar dentro daquela casa voando no Senhor, porque o Espírito Santo tocou você, servo bom e fiel, eu te vejo. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Você vai ser boca de Deus na vida de uma pessoa.